Então, vamos começar, né? Primeiro, eu quero desejar um bom dia a todos. Peraí, deixa eu só me ver aqui de novo. Na vertical, pronto. Então, primeiro eu quero desejar um bom dia a todos, agradecer muito esse convite para estar aqui hoje conversando um pouco com vocês, né? Agradecer principalmente a Maíla, a Ana Laura e o Marcelo, que são os staffs que estão à frente do setor de oculoplástica, vias lacrimais do Hospital dos Servidores. Parabenizar o Hospital dos Servidores, né? Esse movimento, principalmente agora durante a pandemia, para a educação médica continuada, para que a gente permaneça sempre se aperfeiçoando, estudando. Isso daí é muito legal e muito importante para a gente. Dizer que, assim, eu estou honrada em estar falando sobre... porque as últimas 3 palestras, né, as últimas 3 aulinhas nas últimas quartas-feiras foi sobre pálpebra, né, que o Mário, a Jugular e a Luciana Sendra deram aulas lindas, ótimas, e ficou para mim essa aula sobre cirurgia das vias lacrimais, né, sobre o tema vias lacrimais. E eu fico muito feliz de estar falando sobre vias lacrimais para vocês aí nos Servidores, que é um hospital que tem uma grande tradição em vias lacrimais, né, com o Dr. Deboni, com a Patrícia Deboni, que é a filha dele, que são pessoas que são de excelência nas cirurgias dessa região e por muitos anos prestaram um serviço à comunidade aí dos servidores, né, fazendo um excelente trabalho. Eu espero também que esse tema de vias lacrimais possa interessar também para o Marcelo, que eu sei que é cirurgião plástico, mas eu tive o prazer de aprender essa área da oculoplástica, das vias lacrimais e de órbita, junto com 2 mestres importantíssimos na minha vida, né, que é o professor Guilherme Herzog e o professor Roberto Sebastiá. E o Sebastiá dividiu, né, com a gente lá na oftalmologia seus conhecimentos lá de cirurgia plástica por muitos anos. Então, assim, o Roberto tinha um grande conhecimento de anatomia, principalmente anatomia da cavidade nasal. A gente não dominava tanto, e por conta das rinoplastias, né, das outras cirurgias que ele faz nessa área, então ele pôde ajudar sempre bastante a gente. Então, eu gostaria de começar essa aula fazendo exatamente uma revisão da anatomia, que para uma cirurgia ser bem sucedida, o primeiro passo, né, a coisa mais importante que a gente tem que fazer é dominar a anatomia, ter um conhecimento estreito da anatomia daquela região que a gente vai atuar, tá bom? Então, aqui as vias lacrimais, elas são divididas em vias lacrimais secretoras e vias lacrimais excretoras. A via lacrimal secretora vai estar produzindo a lágrima, né? E ela é composta por várias glândulas. A secreção lacrimal basal, ela é produzida pelas glândulas lacrimais acessórias, que seria a glândula de Krause e Wolfram, né? A glândula de Krause, ela tem a abertura do seu ducto no fórnice conjuntival, e as glândulas de Wolfram têm a abertura de seus ductos também na conjuntiva tarsal, bem acima do bordo superior do tarso, tá? Então, elas vão ser responsáveis pela secreção basal da lágrima. E a glândula responsável pela secreção reflexa da lágrima é a glândula lacrimal principal. A glândula lacrimal principal está localizada na porção superotemporal da órbita, né? E ela se divide em 2 porções, a porção palpebral, a porção orbitária, que é maior, e a porção palpebral, que é um pouco menor. A glândula lacrimal principal, ela vai ser dividida pela poneurose do músculo levantador da pálpebra superior, que denta essa glândula, dividindo ela nessas 2 porções. Então, a porção orbitária, que é maior, ela tem de 6 a 12 ductos que vão drenar para a porção palpebral, e os 6 ductos da porção palpebral vão se abrir ali na conjuntiva superior, tá? Descarregando a lágrima ali na conjuntiva superior temporal. Isso daqui é importante, por exemplo, se a gente tem um aumento de glândula lacrimal e a gente gostaria de fazer uma biópsia dessa glândula, a gente pode fazer por via transconjuntival, é uma opção, e o ideal é que a gente faça essa biópsia na vertical, para lesar o mínimo de ducto possível, que se a gente fizesse na horizontal, a gente ia sair lesando vários ductos
da glândula lacrimal principal e podendo causar até um olho seco, né, iatrogênico, tá bem? Então, a lágrima ela é produzida e depois ela é distribuída por toda a superfície ocular, né, através do ato do piscar, tá, que vai hidratar essa córnea, vai nutrir essa córnea e vai fazer com que a córnea seja um meio transparente, né, uma superfície refrativa ideal. A lágrima ela possui 3 camadas, que a porção mais externa é a porção oleosa, e depois tem a camada mais interna, que é a geloacosa. A gente falou, então, agora que a porção aquosa é produzida pela glândula lacrimal acessória, de glândulas lacrimais acessórias e a glândula lacrimal principal. A porção mais interna, que vai deixar que essa lágrima fique em contato com a superfície do olho, é a camada de mucina, que é produzida pelas células caliciformes, que estão distribuídas ao longo de toda a conjuntiva, e a camada mais externa, que é a oleosa, que impede a evaporação dessa lágrima, é produzida pelas glândulas de meibômios, tá? Que estão aqui dispostas no tarso superior, no tarso inferior, tem sua abertura na altura da linha cinzenta, tá? Então, a gente tem as glândulas meibômios e as glândulas de Zeiss, tá? Então, depois que a lágrima é distribuída com piscar por toda a superfície ocular, a lágrima nova, a lágrima velha ela vai ser drenada, vai ser escoada do olho pelo sistema de drenagem. E aí o sistema de drenagem da lágrima, ele é constituído pelos pontos lacrimais superior e inferior, que vão estar localizados bem no terço medial da pálpebra. Depois do ponto lacrimal, a gente vai ter o canalículo superior e inferior. O canalículo inferior ele é um pouquinho mais longo que o superior, porque o ponto lacrimal inferior ele também está um pouquinho mais temporal, né, na pálpebra. E aí os canalículos superior e inferior vão se unir no canalículo comum, na grande maioria das pessoas, em torno de 90% das pessoas tem esse canalículo comum, e que vai se abrir no saco lacrimal. O saco lacrimal é a porção mais dilatada da via lacrimal excretora, tá? Ele mede em torno de 12 a 15 milímetros e tem um lumen em torno de 7,5 milímetros. E aí ele vai se estreitando seu lumen para drenar para o ducto nasolacrimal, que vai ter sua abertura lá na fossa nasal, no meato inferior, tá? Bem aqui abaixo do corneto inferior. Tá bom? O saco lacrimal, ele tá bem aqui, a topografia dele é aqui na fossa lacrimal, bem no canto medial da órbita, e ele está envolto pela inserção anterior e pela inserção posterior do ligamento cantal medial, e também pelo músculo orbicular pré-septal e o pré-tarsal também vão abraçar esse saco lacrimal. Então, durante o piscar, quando a gente faz a gente contrai o músculo orbicular, vai contrair também esse saco lacrimal, fazendo com que o fluido que esteja dentro dele seja drenado aqui pro ducto nasolacrimal. O ducto nasolacrimal, ele tem uma porção inicial que é intraóssea, tá? Que tem em torno de 12 milímetros, e depois uma porção final que é intrameatal, que ela é membranosa, né? Ela é composta de mucosa, e geralmente no final dele tem uma dobra de mucosa que chama-se válvula de Hasner, tá? Que é a abertura lá do ducto nasolacrimal no meato inferior do nariz. Esse sistema, então, é composto por várias válvulas, tá? As válvulas principais seriam a que se encontra aqui na comunicação entre o canalículo comum e o saco lacrimal, que se chama válvula de Rosenmiller. A outra seria aqui, que é entre o saco lacrimal e o ducto nasolacrimal, que é a válvula de Krause. É uma válvula que está muito comumente obstruída nas obstruções, nas estenoses, né, nas obstruções baixas da via lacrimal do adulto, tá? A válvula de Krause. E a gente tem outra válvula aqui na abertura do meato nasal inferior, que é a válvula de Hasner. No meio do ducto nasolacrimal, a gente tem ainda uma outra válvula que chama-se válvula de Rosenmiller. Não, válvula de Steilefer, desculpa. Rosenmiller é entre o canalículo comum e o saco. Então, essas válvulas todas, elas vão impedir com que a lágrima, ao piscar, ela reflua de volta para o globo ocular, tá bom? Em relação à embriologia, a gente sabe que a glândula lacrimal e as vias lacrimais excretoras, elas vão se desenvolver a partir do ectoderma.
em torno da 6ª, 8ª semana de gestação começa a ser formada essas vias, tá? A via lacrimal excretora, ela vai se originar aqui no ducto, ó, no ducto no sulco naso-lacrimal, tá? Que fica entre o olho e a boca, o estemóide que vai formar a boca, tá? E esse sulco naso-lacrimal, ele vai invaginar no ectoderma superficial para formar a via lacrimal excretora. Então, os canalículos do sulco lacrimal e o ducto nasolacrimal vão se desenvolver inicialmente como um cordão epitelial, tá? Sólido, e que vai se canalizar, vai se tornar pérvio ao longo do desenvolvimento, tá? Geralmente só é concluído esse desenvolvimento, às vezes até depois do primeiro mês de vida fora do útero, né? Depois do nascimento. Então, alterações nessa embriogênese pode gerar alterações na via lacrimal, como, por exemplo, a falha na indução vai gerar uma agenesia de ponto lacrimal. Aqui a gente vê um ponto lacrimal, ó, pérvio, tópico, pérvio. O ponto lacrimal tópico, né, ele tem que estar em contato com o globo ocular. Geralmente, quando a gente examina o paciente na lâmpada de fenda, esse ponto lacrimal, a gente não consegue observá-lo. Para a gente ver ele, a gente precisa de, com cotonete, né, pressionar aqui o terço medial da pálpebra inferior ou com o dedo, então a gente precisa de fazer uma leve eversão para ver o ponto lacrimal, tá? E aqui nessa foto a gente pode observar que a gente não consegue identificar o ponto lacrimal, tá? A linha cinzenta aí onde ele deveria estar aparecendo, a gente não vê nem ampola, tá totalmente fechado. Muitas vezes é só uma membraninha que a gente tem ali naquela região, e aí é fácil de resolver, a gente vai com dilatador de ponto e consegue desobstruir ali aquele ponto lacrimal. Geralmente a via lacrimal excretora depois dele, o canalículo, costuma estar pérvio. Mas quando a gente não consegue nem identificar a ampola, não vê nem uma sombrinha de ponto lacrimal, geralmente nessas horas o ponto lacrimal está realmente bem fechado, obstruído, e se a gente tenta abrir ele cirurgicamente, a gente não consegue direito, porque o canalículo também está com obstrução, né? Então, é uma falha da permeabilização que leva a outras obstruções, não tanto a estenose do ponto, quanto a estenose de canalículo, tá? E a falha na migração do ectoderma superficial pode gerar uma duplicidade de ponto lacrimal, né? Quem nunca viu um ponto lacrimal duplo, né? Ou uma fístula, né? Aqui a gente vê uma fístula cutânea, onde a lágrima sai pela pele, ali na face da pessoa. A gente tem também aqui uma divisão didática que seria que a gente tenta dividir o lacrimejamento da epífora, né? Falar que são duas coisas separadas, diferentes. Por que isso? A gente diz que o lacrimejamento ocorre quando há uma hipersecreção da lágrima. Tá? Então, geralmente, é o aparelho secretor que está produzindo mais lágrima. A glândula lacrimal principal está fazendo uma hiperprodução reflexa. E a gente diz que tem epífora quando a dificuldade é na drenagem dessa lágrima. A lágrima para escoar do olho está com dificuldade, tá? Então, na anamnese, é muito importante que a gente questione o paciente sobre o início dos sintomas, a frequência desses sintomas, se os sintomas são uni ou bilaterais, se o paciente consegue relacionar alguma atividade à piora dos sintomas, como, por exemplo, quando está no ar-condicionado, quando pega vento, se piora o lacrimejamento, se o paciente tem rinite alérgica, tem atopias, se esse lacrimejamento vem ou não acompanhado de secreção, tá? Que pode ser mucoide ou secreção purulenta, se ele já teve episódios de dacrocistite, se tem história de trauma que tenha causado uma fratura facial, né? Pode acometer ali a região da via lacrimal, se o paciente tem história de cirurgias nasais prévias, tá? Então, se o lacrimejamento ele é episódico, né, esporádico, acompanhado de queimação, de sensação de corpo estranho, e o paciente nega a secreção, a gente vai pensar o quê? A gente vai pensar mais num olho seco, numa disfunção da glândula de Meibomius, dando blefarite, ou dando uma meibomite, né, que pode gerar esse lacrimejamento. Se esse lacrimejamento é ocasional, mas vem acompanhado de prurido, né, sazonal, gera uma hiperemia conjuntival e sem secreção também, a gente vai pensar em alergias, né, uma conjuntivite alérgica, para estar aumentando a secreção da lágrima, né, um fator ali irritativo. Mas se esse paciente refere esse lacrimejamento como um lacrimejamento constante,
tá? Sem secreção, a gente vai pensar em obstrução alta da via lacrimal. E se for um lacrimento constante com secreção, a gente vai pensar em obstrução baixa da via lacrimal, tá? Então, no exame físico, a gente tem que estar examinando a superfície ocular com bastante carinho e as pálpebras também, né? Verificar o posicionamento dessas pálpebras. Porque a gente já falou, então, que o olho seco, a blefarite, a meibomite, um conjuntivo cálase, aquela conjuntiva em excesso ali junto da linha cinzenta, a triquise, que são os cílios que estão dispostos numa posição anômala, tocando ali a córnea, tocando a conjuntiva, e aí causa uma irritação, produzindo esse lacrimejamento reflexo, assim como o entrópio e o equitrópio. Outro exame importante que a gente tem que fazer, além da pálpebra, além de ver seu posicionamento, é a gente avaliar o tônus dessa pálpebra, né? E a gente faz isso fazendo o quê? O snapback test, que a gente puxa a pálpebra inferior para baixo e depois solta, ó. Ela deve voltar imediatamente para a sua posição de origem quando a gente solta, tá? Que é onde? A pálpebra inferior, geralmente, ela margeia o limbo inferior, tá? E a gente tem também o distraction test, que a gente vai pegar, puxar essa pálpebra inferior para frente, tá? E vai ver o quanto ela alonga, tá? Geralmente o normal é abaixo de 8 milímetros de alongamento, tá? Se ela está superior a isso, a gente pensa que essa pálpebra está mais frouxa. E esse tônus, essa flacidez, essa falha de contração ali da pálpebra, vai fazer com que o músculo orbicular fique mais frouxo e gere um déficit na bomba lacrimal, tá? Que é o mecanismo do piscar que vai fazer com que a lágrima drene. Então, a gente aqui vai ter uma obstrução que a gente chama de obstrução funcional. Por que funcional? Porque a gente não tem uma estenose propriamente dita, uma obstrução propriamente dita, mas a gente tem os tecidos frouxos, né? Uma flacidez ali que não vai deixar com que essa bomba lacrimal funcione de uma maneira correta para estar drenando a lágrima do olho. Os pontos lacrimais e os canalículos também devem ser examinados para a gente procurar, se a gente acha que tem uma estenose nessa região aí dos pontos lacrimais e dos canalículos, a gente vai estar classificando como obstrução alta. E outro exame importante é a gente estar apertando aqui o saco lacrimal contra o osso nasal, né? A gente faz a expressão aqui do saco lacrimal contra o osso nasal, e se refluir lágrima com secreção mucoide ou até mesmo secreção purulenta para o olho, a gente vai pensar numa obstrução baixa da via lacrimal. Então, essa divisão em obstrução alta e baixa, né, também é uma divisão didática. A gente diz que a obstrução alta, se ela está, então, nos pontos lacrimais e nos canalículos, né, superior, inferior ou comum, e a gente diz que a obstrução é baixa se ela tiver do saco lacrimal para o ducto nasolacrimal em diante. Mas, como eu estou dizendo, é uma divisão basicamente didática para fins diagnósticos e terapêuticos, para a gente fazer o diagnóstico correto e propõe o melhor tratamento para esse paciente, tá? Mas a gente sabe que a origem embriológica de todo esse sistema lacrimal, como a gente viu, tanto embriológica quanto histológica, é comum. Então, na verdade, esse sistema lacrimal excretor, ele faz parte de uma mesma unidade funcional, tá? Em relação às causas relacionadas à idade, quando a gente vê uma obstrução lacrimal em crianças, a gente vai pensar na obstrução congênita, que é muito comum, a obstrução congênita do ducto nasolacrimal, geralmente por uma persistência lá daquela válvula de Hasner que abre lá dentro do nariz. Pacientes adultos jovens estão mais relacionados a trauma, né? Uma história de trauma, uma doença viral, que pode gerar uma estenose canalicular, por exemplo, a infecção por herpes simples, tá? Quando a gente vê adultos de meia idade, a gente tem que lembrar sempre da canaliculite, que é uma importante causa também de inflamação ali do canalículo, da via lacrimal, pode gerar ali uma estenose, uma parcial que seja, uma obstrução parcial da via lacrimal, tá? E pacientes de uma idade mais avançada, a gente vai estar fazendo relação com a obstrução primária do ducto nasolacrimal, que é Primary Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction, que chama de PANDO, ou uma obstrução da via lacrimal secundária, né? A primária é de causa idiopática, né? Tudo em medicina que a gente fala que é primária, geralmente a gente não sabe ali a causa, a origem é desconhecida. E a secundária seria após, por exemplo, radioterapia
ou pós-infecção, alguma infecção como tuberculose ou tracoma podem gerar também uma obstrução da via lacrimal, pacientes com uma doença granulomatosa como a sarcoidose ou linfoma também podem estar gerando obstrução ali do ducto nasolacrimal. Então, o filme lacrimal, ele é drenado, então, em torno de 80% vai depender desse sistema de drenagem que a gente acabou de rever a anatomia. Em torno de 10 a 20% da lágrima vai sair do olho através da evaporação. A gente sabe que tanto o ponto superior quanto o ponto superior quanto o inferior são igualmente responsáveis pela drenagem dessa lágrima, né? Cada um drena mais ou menos 50% dessa lágrima. Então, quando a gente tem, por exemplo, um trauma na canalícula superior, a gente deve pensar sim em reconstruir essa via para que esse paciente não tenha uma cicatrização ali, uma estenose e passe a cursar com lacrimejamento depois desse trauma, tá? Porque no passado a gente pensava que o ponto lacrimal inferior era mais importante para a drenagem da lágrima. A gente achava que ele drenava em torno de 70% e o ponto lacrimal superior só 30%. Mas hoje em dia sabe-se que isso não é uma verdade. Cada um é responsável por drenar a lágrima em torno de 50% do olho. Então, para a drenagem da lágrima ser efetiva, a gente precisa que a anatomia esteja preservada, que o sistema de drenagem esteja pérvio, patente, e que o mecanismo de bomba lacrimal esteja preservado. Tá? Jones, em 1958, vai postular esse mecanismo de bomba do saco lacrimal, né, dizendo que tem um gradiente que vai depender da gravidade, né, que é um movimento passivo, né, porque o canto lacrimal lateral, ele está mais elevado que o medial. Então, quando a gente pisca, né, isso por si só já faz com que a lágrima desça aqui para o lago lacrimal medialmente, e além disso tem um mecanismo, esse daí é passivo, e tem um mecanismo ativo, cada vez que o músculo orbicular contrai, fecha ali o olho, faz com que essa lágrima seja também empurrada aqui da região mais temporal para a região mais medial da pálpebra, que vai onde estão os pontos lacrimais, né? Em relação à semiologia, a gente tem testes que a gente vai poder fazer para estudar esse paciente que se queixa de lacrimejamento ou esse paciente que se queixa de epífora, digamos assim. Então, os testes que vão avaliar a secreção da lágrima seria o break-up time, que a gente pinga uma gotinha de fluoresceína ali no fórnice inferior, né, e pede para o paciente piscar na lâmpada de fenda algumas vezes e depois manter sem piscar, e a gente vai observar os locais onde a lágrima começa a abrir, né, a falhar, e a gente sabe que o boot, né, normal geralmente é acima de 10 segundos, se ele estiver abaixo de 10 segundos ele está alterado. O teste de rosa bengala ou de lisamina verde, que são importantes corantes para a gente observar as células desvitalizadas, né, da conjuntiva, principalmente, porque a gente sabe que a fluoresceína, aqui no boot, a fluoresceína ela cora bem a córnea, mostrando ceratite, né, mas ela não cora muito bem a conjuntiva. Já a rosa bengala e a lisamina verde coram bem a conjuntiva. Na verdade, hoje em dia, o teste de rosa bengala ele foi substituído praticamente pela lisamina verde, porque ela é menos tóxica, né? E temos o teste de Schirmer também, para ver a produção lacrimal basal e reflexa, tá bom? E quais seriam os testes para a gente avaliar a via de drenagem, a epífora do paciente? A gente tem testes fisiológicos, que seria o teste de Zappia-Milder, que é do teste do tempo de desaparecimento da fluoresceína. A gente pinga a fluoresceína ali também no fundo de saco inferior, e aí a gente vai esperar em torno de 5 minutos para ver se essa fluoresceína desaparece. O ideal é a gente fazer sempre comparativo, né? Pinga nos 2 olhos, para ver se está descendo a fluoresceína de maneira uniforme. E geralmente, 5 minutos depois, a gente já não deve mais observar, com o filtro azul de cobalto, a gente já não deve mais observar a fluoresceína ali no menisco lacrimal. A gente tem um teste da dactilocintilografia, que é para avaliar a função ali da bomba lacrimal, tá? É um teste funcional, que quando a bomba lacrimal ela tá, o orbicular está flácido, ele está frouxo, geralmente essa dactilocintilografia vai mostrar um tempo mais comprido para que a lágrima passe por todo o sistema de drenagem, tá? E temos o teste de Jones primário, que é quando a gente pinga a fluoresceína nos olhos e 5 minutos depois a gente vai avaliar se essa fluoresceína está chegando na fossa nasal, na cavidade nasal.
E aí a gente tem que saber colocar o cotonetezinho ali no nariz, né? Apontando o cotonete para o meato inferior, né? Para aqui, para a parede lateral do nariz, e um pouco posterior, porque o ducto nasolacrimal, ele tem esse vetor posterior e lateral. Tá? Então, a gente encosta o cotonete ali no nariz e se ele vier corando com fluoresceína amarelinho é porque o teste de Jones está positivo. Tá? Mas esse teste de Jones primário, ele dá muito falso negativo, porque a gente, às vezes, não coloca o cotonete no local exato que deve ser e aí tira o cotonete e ele não está corando, a gente acha que o teste de Jones é negativo, mas pode ser um falso negativo, de repente, que aquela via está pérvia, tá bom? Está patente. E a gente tem os testes anatômicos, então, para fazer, que seria para a gente saber aonde, mais ou menos, ali na via lacrimal estaria a obstrução, a que nível, né? E aí seria a palpação aqui do saco lacrimal, para ver se tem refluxo de secreção. Se tiver, a gente diz que a obstrução provavelmente é baixa, lá no nível do ducto nasolacrimal. A gente tem a sondagem diagnóstica, né? Que a gente vai com uma cânula entrar pelo ponto lacrimal e vai progredir com essa cânula para ver se a gente consegue tocar aqui o osso nasal, né? Se a gente tem um hard stop ou um soft stop. A gente tem o exame de dacriocistografia, que é um exame radiológico que é feito com um colírio à base de iodo, né? E que vai dar um contraste ali, mostrando o nível da obstrução da via lacrimal. Nós temos o exame que é importante também da cavidade nasal, através de uma endoscopia, né? É sempre bom a gente, antes de fazer uma cirurgia da via lacrimal, principalmente ali, se a gente está pensando numa obstrução de ducto nasolacrimal, a gente está avaliando essa cavidade nasal e temos a tomografia e a ressonância magnética, que vão nos auxiliar. Então, agora eu vou falar um pouquinho das afecções das vias lacrimais baixas, né? Para poder, a gente está fazendo o diagnóstico da patologia e está propondo o tratamento correto, que muitas vezes é um tratamento cirúrgico. A obstrução lacrimal congênita, então, é um motivo frequente de consulta na oftalmologia, né? É uma causa frequente de obstrução nas crianças devido à persistência dessa membrana na válvula de Hasner, como eu disse. Peraí, deixa eu voltar. A prevalência é em torno de 5% a 20%, tem uma resolução em torno de 90% no primeiro ano de vida, tá? E em torno de 50% nos primeiros 6 meses de vida. Então, é bom que a gente não fique ansioso e saiba esperar, provavelmente, pedindo que o paciente faça, que a mãe do paciente, né, na verdade, faça na criança uma massagem ali na via lacrimal, que tem grandes chances de resolver esse lacrimejamento até o primeiro ano de vida. Então, geralmente, a obstrução lacrimal congênita pode ser que ela não seja percebida pelos pais no primeiro mês de vida, e os pais falem que não, que só começou depois de algumas semanas de vida. Porque a gente sabe que a glândula lacrimal também, ela termina seu desenvolvimento já na via extrauterina, né, depois da gestação. E ela está totalmente completa, geralmente em torno do primeiro mês de vida. Então, geralmente, a produção da lágrima só vai estar realmente feita de forma normal pela glândula lacrimal principal, geralmente em torno de 4 semanas de vida, e pode ser que os pais, então, só comecem a notar esse lacrimejamento nesse ponto, né? Ela pode vir, essa obstrução congênita pode vir acompanhada de secreção mucóide ou purulenta, tá? A conjuntiva, geralmente, da criança está calma, uma conjuntiva branquinha, geralmente, e o menisco lacrimal, ele pode estar aumentado, tá? E esse menisco lacrimal aumentado, a gente tem que ficar atento, porque ele pode produzir uma ambliopia anisometrópica, tá? Em torno de 10% desses pacientes podem ter essa ambliopia anisometrópica. Então, pode ser que a gente tenha que intervir nisso aí mais rapidamente. E é um paciente que os pais, quando chegam no consultório, reclamam, falam, doutora, a criança, quando acorda, está com aqueles cíliozinhos todo coladinhos, porque a lágrima cristaliza ali, né, e forma umas crostas nos cílios.
Então, quando a gente vai fazer a anamnese, a gente tem que perguntar para esses pais, então tem que ver direitinho a idade do paciente, que dependendo da idade do paciente, o tratamento proposto pode variar. A gente tem que ver a data do início dos sintomas, se é uni ou bilateral, se tem sintomas associados como rinite alérgica, né, se os pais são atópicos, se são muito alérgicos, e saber também se essa criança já foi submetida a algum tratamento anteriormente, tá bom? A inspeção é feita observando a mecânica e o posicionamento das pálpebras, né? Avaliar os 4 pontos lacrimais, se estão tópicos e pérvios, observar se o saco lacrimal, se a gente tem algum aumento aqui nessa região do saco lacrimal. E aí a gente vai começar com os testes. Primeiro, a gente vai avaliar aquele menisco lacrimal, a gente já vai ver se aquele olhinho é aquele olho úmido, aquele olho que está molhadinho, e vai pingar, então, fazendo o teste de Zapia-Milder, vai pingar a fluoresceína, que a gente pode observar quando a gente joga luz azul de cobalto depois de 5 minutos, que esse olhinho direito aqui, ó, já não tem mais fluoresceína nenhuma aqui no lago lacrimal. Enquanto o olho esquerdo tem acúmulo de fluoresceína, quer ver? Aqui, ó, um acúmulo de fluoresceína, ó, 4 cruzes em 4, tá? E a pele já toda lambuzada, né, de fluoresceína que escorre por ali, tá? A gente depois tem o teste de Jones 2, que geralmente na criança a gente não bota o cotonete dentro do nariz, né? A gente geralmente faz o quê? A gente, depois desses 5 minutos, às vezes a criança até chora, né? Porque a gente tá pingando ali colírio, ela já chora tanto que começa a sair um catarrinho já fosforescente, né? A fluoresceína ali pelo nariz. Então, se isso daí acontece, ótimo, a gente já vai ver que o sistema lacrimal está patente, está pérvio, e esse lacrimejamento que os pais se queixam pode ser, às vezes, de uma rinite alérgica, um edema de mucosa nasal, né, que pode estar obstruindo ali a abertura do ducto nasolacrimal no nariz. E outra manobra importante, que é legal que a gente pode fazer, é pedir que a criança assoe o nariz. E nisso que ela assoa, né, a gazezinha ou o lenço de papel, se aparecer a fluoresceína, né, a gente vai ver também que a via lacrimal está pérvia. Tá bom? E a gente tem o TOF, que é o teste de observação da fluoresceína na orofaringe, que a gente pinga a fluoresceína em torno de 30 a 60 minutos depois, a gente vai jogar luz azul de cobalto para ver se vai aparecer fluoresceína lá na orofaringe. O diagnóstico diferencial da obstrução lacrimal congênita seria, por exemplo, a dacrocistocele. A dacrocistocele, a gente vai ter também um aumento aqui na topografia do saco lacrimal, tá? Mas esse aumento a gente vai poder observar é um aumento também que geralmente obedece o tendão cantal medial, geralmente é do tendão cantal medial para baixo, assim como o aumento do volume do saco lacrimal nas obstruções baixas, tá? Mas ele tem uma coloração meio azulada, um pouco violácea. Então, na dacrocistocele, além da válvula de Hasner, lá na abertura do nariz, está obstruída, como nas obstruções baixas, na obstrução lacrimal congênita, também a válvula de Rosenmiller, que é aquela que abre do canalículo comum para o saco lacrimal, também vai estar obstruída, e aí a gente tem ali uma retenção de líquido amniótico, tá bom? E aí esse paciente vai cursar com lacrimejamento. O epibléfaro também é uma outra causa comum de lacrimejamento, principalmente de pacientes que têm esse olhinho mais oriental, mais asiático, né, nos índios, tá? Que tem ali uma hipertrofia do músculo, pode ter uma hipertrofia do músculo orbicular pré-tarsal e um excessozinho de pele. Então, esses cílios vão estar virados para dentro do olho e aí produzem ali uma ceratite, uma irritação da superfície ocular, então esse paciente cursa com lacrimejamento. E aí, geralmente, o epibléfaro, ao longo dos meses, a gente pode só observar porque ele tende a melhorar, tá? E se não houver essa melhora, a gente pode propor um tratamento cirúrgico tirando aqui uma cunha, né? Uma cunha de pele e orbicular, tá bom? E a gente também tem as alterações do posicionamento da pálpebra. Essa paciente aqui tem síndrome de Down e tem um ectrópio cicatricial, né? A gente pode observar que é falta de lamela anterior da pele, fazendo que haja um ectrópio. E, além disso, ela tem um euribléfaro, um aumento da fenda palpebral na horizontal, com o posicionamento do tendão cantal lateral mais inferior, tá? O tratamento para obstrução lacrimal congênita, ele pode ser conservador, através da observação, massagem, antibiótico, ou invasivo, através da sondagem, intubação, a dacroplastia com balão ou a daxistorrinostomia. Então, a massagem de Krigler, né, geralmente é o meu tratamento, né,
tratamento, a grande maioria dos oftalmologistas, né, propostos de início para um paciente com uma obstrução da via lacrimal congênita. Gente, o Krigler, ele descreveu essa manobra em 1923, tá? E vai fazer com que essa pressão hidrostática sobre o saco lacrimal possa conduzir pelas suas paredes essa pressão para o ducto nasolacrimal e vença ali a resistência a nível da válvula de Hasner, tá? E o fluido também, quando a gente faz a massagem, esse fluido aí desce, também vencendo essa resistência. Então, a grande maioria vai resolver com massagem até no primeiro ano de vida, né? Como é feita essa massagem, né? Se a gente botar no YouTube, botar na internet, a gente vai ver várias maneiras, né? Movimento circular, vários movimentos, né, para fazer essa massagem, mas Krigler, ele descreve como a gente coloca aqui o dedo polegar nessa região do canto medial, comprimindo o saco lacrimal contra o osso nasal, tá? E a gente vai deslizando o dedo inferiormente, de modo que faça pressão ali sobre o saco lacrimal, tá bom? Geralmente eu indico fazer umas 10 apertadinhas dessas por 4 vezes ao dia. Peço para a mãe cortar a unha, né? Fazer com uma manobra gentil, mas com uma certa pressão. Não dá para ser carinho na pele, que não vai adiantar nada. Faz uma pressãozinha ali, mas de forma gentil. E esse gráfico aqui mostra para a gente como a taxa de sucesso da massagem vai diminuindo conforme a idade do paciente, né? Geralmente, de 0 a 2 meses, tem 56% de taxa de sucesso, enquanto se começar lá para os 6 meses de vida, já diminui para 28%, 30%, né? Em torno de 28% de sucesso. Então, esse artigo aqui vai fazer uma comparação em crianças menores de 1 ano de idade entre a massagem e a observação só. E aí ele vai poder concluir que estatisticamente, né, a massagem resolve melhor que só observar esse paciente. Então, a gente pegou um paciente no consultório com menos de 1 ano de idade, que a gente suspeita de obstrução congênita da via lacrimal, a gente pede para os pais irem fazendo a massagem e vai acompanhando trimestralmente esse paciente, geralmente antes dos 12 meses vai estar resolvendo isso, tá? Os antibióticos, esse artigo mostra que não há evidência significativa de que ele resolva a patologia, tá? Também não observa diferença na flora bacteriana dos pacientes com obstrução da via lacrimal congênita, e ele é indicado antibiótico, a gente só vai usar antibiótico se tiver evidência clínica de infecção. Se a criança está começando a fazer uma daxicite, né? Os pais deixam acumular ali aquela secreção, a gente sabe que a lágrima é rica em proteína, é rica em lisozima, e ela parada ali no saco lacrimal, no estase, ela vai virar um meio de cultura para a bactéria e pode gerar uma daxicite, sim. E aí, se acontecer isso, a gente vai pedir para o paciente, para os pais, todo dia, fazerem várias vezes essa expressão aqui para que a secreção purulenta volte para o olho, limpe ali com cotonete. A gente pode fazer uso de antibiótico nesses casos apenas, tá bom? Não usa antibiótico à toa, não. Tá? E às vezes a daxicite pode evoluir, se não for bem cuidado, pode evoluir até para uma celulite, né, pré-septal ali, o paciente ter que, às vezes, não fazer antibiótico oral, e às vezes o antibiótico oral também pode não resolver, ele ter que internar para fazer antibiótico venoso, tá? Então, se a massagem não resolve até os 12 meses de vida, o que a gente vai fazer? A gente pensa em propor a sondagem para esse paciente, que é uma técnica invasiva, né, a primeira técnica invasiva de eleição para o tratamento da obstrução congênita. Tá? Nesse artigo, esse estudo aqui, ele conclui, a gente vai mostrar também que essa sondagem ela vai diminuindo o seu sucesso ao longo dos meses, tá? Em torno de 0 a 6 meses, se for feita a sondagem, tem uma taxa de sucesso de 96%. E se a gente observar aqui, ó, já em torno de 13 meses a 18 meses, essa taxa de sucesso cai para 76%. Então, o ideal é que, se até 12 meses de idade não resolveu, a gente rapidamente intervenha com essa sondagem, tá? Então, a principal recomendação desse estudo foi realizar a sondagem antes dos 13 meses de idade. E também observa que a segunda sondagem, ela não tem um sucesso bom, principalmente após em torno de 18 a 24 meses, né? Após os 24 meses, nem indica mais a segunda sondagem, tá? Nesse outro estudo aqui, vai observar que a realização da sondagem em torno de 9 a 15 meses vai ser o período ideal, tá?
porque depois disso a taxa de sucesso começa a diminuir. Então, a gente sabe que tem pessoas que intervêm, esperam só fazendo massagem até 6 meses e depois já intervêm. Eu sou mais conservadora, prefiro esperar mais um pouquinho, eu espero até os 12 meses e se não resolve, aí sim eu indico a sondagem, que é feita com anestesia geral, tá? Isso daqui é a técnica da sondagem, tá? A gente pode fazer o tamponamento da mucosa nasal com Afrin, né, em concentração pediátrica, para não sangrar ali no nariz, tá? E a gente vai fazer dilatação do ponto lacrimal, depois a gente vai entrar com uma sonda de Baumann bem fininha, a 00, na vertical, porque a gente sabe que os 2 primeiros milímetros do canalículo é vertical, depois a gente roda essa sonda, né, 90 graus para horizontal, para fazer aqui o percurso horizontal do canalículo, e a gente vai tocar aqui o osso lacrimal e vai sentir ali o hard stop. Por que hard? Porque é duro ali quando a gente toca o osso lacrimal. E aí, assim que a gente toca o osso lacrimal, a gente vai verticalizar de novo essa sonda, conforme aqui no desenho, tá? E vai progredir com ela. A gente vai sentir a sonda passando pelo aquela parte intraóssea, né, do ducto nasolacrimal, que fica, a gente sente um atritozinho ali, e a gente vai vencendo qualquer resistência que tenha no nosso caminho até sair dentro da cavidade nasal, tá? A gente pode, depois disso, fazer o quê? Uma irrigação a gente pega uma seringa de 3 ml e uma cânula e irriga com fluoresceína diluída e a gente pede para o anestesista tentar com a sondinha aspirar lá no orofaringe. A gente vai ver aquela sonda, né, vindo com aquela fluoresceína fosforescente, aí a gente fica muito feliz porque aí resolveu a obstrução congênita dessa criança. A dacrointubação, então, ela é descrita desde 1960, após o insucesso da sondagem, né? Esse artigo aqui ele vai avaliar 182 olhos de 139 pacientes e ele vai colocar um stent bicanalicular, vai botar um stent monocanalicular em 74% dos casos e 26% dos casos vai botar um stent bicanalicular. Deixa o stent em torno de 2 a 5 meses, tá com tempo mínimo de 4 semanas, tá? Para deixar assistente ali na via lacrimal. E a taxa de sucesso observada foi de 91% dos casos, quer dizer, uma taxa de sucesso alta. Isso daqui é o dilatador de pontos, isso daqui é a sonda de Baumann, aqui uma cânulazinha para irrigação, e aqui a sonda de Baumann, ó, já com silastique, com silicone. Esse silicone, ele tem uma luz, tá? Tem um lúmen, para que a gente faz com que ele encaixe ali na sonda de Baumann para passar e pegar ele lá no nariz, tá? Esse outro estudo aqui vai fazer uma comparação entre os stents monocanaliculares e os bicanaliculares e não vai perceber diferença significativa no uso de um ou de outro. E nesse outro estudo aqui foi feito comparando a sondagem com a intubação em crianças mais velhas, em crianças já acima de 18 meses. E aí, em crianças acima de 18 meses, ele vai observar que a intubação, ela tem uma taxa de sucesso superior à sondagem, né? Tá? Ela tem uma taxa de sucesso em torno de 73%, enquanto a sondagem só de 48%, tá? E aí, nesse estudo, o silicone é deixado na via lacrimal, a via lacrimal fica entubada por em torno de 2 meses, depois tira a sondinha, o stent. Essa daqui é a técnica da intubação, que é bem parecida com a técnica da sondagem, né? A gente dilata o ponto lacrimal, entra com a sonda, vai sentir o hard stop, depois a gente pode irrigar essa via lacrimal com fluoresceína e a gente vai perceber que quando a gente irriga, ó, como a gente tem uma obstrução baixa, essa fluoresceína vai estar refluindo pelo ponto oposto, a gente irriga pelo ponto lacrimal inferior e a fluoresceína vai estar aparecendo lá pelo ponto lacrimal superior desse mesmo olho, pode vir muitas vezes com debris, né, com uma secreção mucoide, tá? E aí a gente depois vai entrar com uma sonda de Baumann já com esse stent, né, com o silicone, o silastique, e aí a gente vai verticalizar e vai pegar esse silastique, ó, geralmente essa sondinha é uma sonda de Crawford, que ela tem na extremidade posterior dela, tem uma oliva, uma dilataçãozinha que a gente vem com um gancho de hook e pesca lá no nariz, na abertura embaixo do meato inferior nasal, tá?
na abertura do ducto nasolacrimal. E a gente tem também a dacroplastia, que é a colocação de balões. Na verdade, não é uma realidade aqui no nosso meio, né, o balão, mas eu queria falar para vocês, só para vocês saberem que existe também essa possibilidade de dacroplastia nessas crianças já um pouco mais velhas, tá? Quando tem uma falha na sondagem, crianças menores de 4 anos, a gente pode pensar em propor uma dacroplastia, mas aqui no Brasil não é muito comum. A taxa de sucesso dos balões fica em torno de 77% e da intubação em torno de 84%. Então, assim, a intubação é muito resolutiva. Então, a gente geralmente, e o custo da intubação é muito menor, tá? Então, a gente costuma indicar a intubação com silicone. A vantagem só do balão é que não precisa ser mantido no local e retirado depois, e nem prolapsa, porque às vezes o fio de siliconezinho, ele tá aqui, ele vai ficar aqui, né, unindo o ponto lacrimal superior com o inferior, aqui no canto médio e preso lá no nariz. Mas às vezes o paciente tosse ou espirra, e aí aquele silachique ele pode aparecer aqui, prolapsar aqui para a região superior da superfície do olho, mas aí é só com paciência e com uma pinçazinha botando silicone para dentro de novo que resolve, né? Isso daí a gente chama de síndrome de espaguete, né? Fica como se fosse um macarrãozinho aqui para fora da via lacrimal, tá? Então, quando a gente faz a técnica do balão, não tem que deixar nada na via lacrimal depois, então não tem esse problema de prolapsar. Aqui a gente pode observar o catéter com balão saindo pelo ducto nasolacrimal, lá no meato inferior do nariz, tá? E aí, esse balão ele é insuflado com um manômetro, tá? Que vai fazer uma pressão de 8 atm, e aí ele é insuflado, fica alguns segundos e desinsuflado. E aí a gente vai, na verdade, voltar com ele retrogradamente, ele vai insuflar de novo, desinsuflar por alguns segundos, vai fazendo isso repetidamente, tá? Esse é, então, um procedimento. E quando isso tudo falha na criança, e aí já é uma criança um pouco mais velha, né? A gente vai indicar a daxistorrinostomia. Então, que é indicada para as obstruções congênitas do ducto nasolacrimal persistentes que falharam na sondagem e também tiveram insucesso na intubação. Ou nas obstruções primárias e secundárias do ducto nasolacrimal, a gente também indica a daxistite, a gente também indica a daxistorrinostomia nas daxistites recorrentes, e a taxa de sucesso da daxistorrinostomia é bem alta, em torno de 89% a 97%. O uso de mitomicina e de stent e antibiótico, segundo esse estudo daqui, é controverso, tá? Quando a gente usa mitomicina, a gente usa no bordo da osteotomia para impedir que haja retração, né, dessa osteotomia, que ela vá cicatrizando ali e promova falha na cirurgia. Então, concluindo, o tratamento da obstrução congênita da via lacrimal vai depender da idade da criança, tá? Quando for nos procurar. A gente tem que sempre perguntar para os pais sobre procedimentos cirúrgicos prévios, tá? Para poder considerar o tratamento que a gente vai propor para essa criança. A sondagem, o sucesso da sondagem diminui com a idade, tá? E a intubação, ela deve ser já proposta de cara em casos especiais, como bilateralidade, síndrome de Down ou malformações craniofaciais. E a daxistorrinostomia, ela deve ser o último recurso proposto para essas crianças, tá bom? Porque a gente tenta manter a via íntegra. Quando a gente faz a daxistorrinostomia, na verdade, a gente vai estar criando uma nova via. E aí, a gente despreza a via anterior, tá? Então, é o último recurso. É só quando a gente fez tudo e não deu certo, a gente propõe a DAC. Aqui é um quadrinho também para resumir isso tudo, né? O tratamento conservador, então, o melhor é a massagem, tem a vantagem de ter uma alta resolução, mas tem a desvantagem de depender da idade. Se for uma criança que já tenha 2 anos de idade, a massagem já não vai mais funcionar tão bem, a gente já propõe a sondagem, né? Tratamento, o antibiótico, a gente só vai usar se tiver infecção evidente, tá? O tratamento, só para resolver a infecção e não a obstrução da via lacrimal, tá bom? O tratamento invasivo de eleição de primeira linha é a sondagem, tem uma alta taxa de sucesso, mas tem a desvantagem que diminui o seu sucesso, né, com a idade, e deve ser feito sob anestesia geral. A ressondagem já é uma técnica de segunda linha, tem baixo sucesso, principalmente depois dos 18, 24 meses de vida, né? Então, muitas vezes a gente nem propõe uma ressondagem, mas sim uma intubação com silicone, que tem uma alta taxa de sucesso. É feita a sondagem e a intubação com silachique.
é feita também sob anestesia geral. A dacrioplastia com balão também tem uma alta taxa de sucesso, mas tem a desvantagem de ter um custo elevado, bem mais elevado. Então, a gente sempre opta pela intubação, tá? E porque tem uma taxa de sucesso também bem aumentada. Naquele estudo que a gente viu, naquele artigo, né, até mostrou uma taxa de sucesso maior do que no balão. E tem a dacriocistorrinostomia, que a gente vai propor como último recurso quando todos os outros tratamentos não tiveram sucesso. E tem a desvantagem se for feita por via endonasal endoscópica, um custo elevado, mas se for feita por via externa, o custo diminui muito. Mas aí a gente pode causar, né, por via externa, a gente pode causar uma cicatriz ali na pele daquela criança, mas com o passar dos meses vai diminuindo, tá? Então, a gente vai agora para a obstrução das vias lacrimais baixas no adulto. A causa mais comum é a obstrução primária, que é idiopática, né? É causa desconhecida. Os fatores de risco seriam inflamação crônica, de causa desconhecida ali na via lacrimal, que vai causar a obstrução desse ducto nasolacrimal. Esse artigo aqui vai estudar a morbidade da obstrução do ducto nasolacrimal e vai observar que pacientes de meia idade têm maior chance de ter obstrução, principalmente no sexo feminino, 70% dos casos eram de obstrução em mulheres, e aí tento explicar isso daí como dizendo que o ducto nasolacrimal nas mulheres ele é mais estreito e tem também uma relação com a parte hormonal, principalmente em mulheres de idade mais avançada, né, que estão já na menopausa, tem uma diminuição de estrogênio e vai ter um ressecamento da superfície ocular e desepitelização do saco lacrimal do ducto nasolacrimal, que podem acumular detrito ali no ducto nasolacrimal e obstruir ele. Esse artigo também mostra que as conjuntivites e as rinites alérgicas vão produzir inflamação de repetição ali, pode levar à obstrução do ducto nasolacrimal, e também associaram a cardiopatia isquêmica a fator de risco para obstrução do ducto nasolacrimal. Isso tentou ser explicado porque o suprimento vascular da região nasolacrimal vem da carótida, tá? Que vai dar origem à artéria facial, e a artéria facial a artéria angular, que vai irrigar ali a região nasolacrimal. Então, o quadro clínico é de olho de lacrimejamento com secreção, tá? Que essa secreção pode ser purulenta ou uma secreção estritamente mucoide, tá? Os exames físicos, a gente vai observar, muitas vezes, um aumento de volume aqui na região do saco lacrimal, que vai estar aqui, que é um aumento de volume que obedece o ligamento cantal medial, né, do ligamento cantal medial para baixo. Esse aumento de volume pode estar associado a sinais flogísticos numa daxicite aguda, com hiperemia, calor, edema local. E aí, muitas vezes, a gente tem que entrar com antibiótico sistêmico para esses pacientes, para sair do quadro agudo, ou pode estar associado a uma daxicite crônica, que a gente aperta aqui o saco lacrimal contra o osso nasal e vai ter repercussão purulenta aqui para o globo ocular, tá? Outro teste que a gente pode fazer é a sondagem com irrigação. A sondagem com irrigação aqui, diferente das crianças, já não é mais terapêutica. Ela é, sim, diagnóstica, para a gente ver, confirmar que essa obstrução é baixa. Então, a gente vai entrar com uma sonda de Baumann, né, pelo ponto lacrimal inferior ou superior, né, e vai progredir com ela até chegar aqui no saco lacrimal e tocar o osso nasal, e a gente vai dizer que tem hard stop. Então, nas obstruções baixas, a gente vai ter sempre hard stop, tá? Sempre a sonda de Baumann vai encontrar o osso ali, tá? E geralmente, quando a obstrução é baixa, quando a gente irriga a cânula com soro fisiológico, o paciente não sente na orofaringe soro nenhum, e esse soro vai ser refluído pelo ponto oposto. No caso, a gente está irrigando pelo ponto inferior, sai soro pelo ponto superior, acompanhado de uma secreçãozinha mucoide, tá, de detritos da lágrima. Outro exame seria a daxistografia, que é um raio-x da via lacrimal. Aqui nessa daxistografia a gente pode observar um aumento aqui do saco lacrimal, tá? Contraste nele, não consegue mais descer para o ducto nasolacrimal, quer dizer, está tendo estase ali, tem uma obstrução baixa, né? Muitas vezes aqui a nível da válvula de Krause, e aqui é o saco lacrimal direito, e aqui também uma retenção de contraste no saco lacrimal esquerdo. Então, o tratamento proposto nesses casos de obstrução baixa no adulto, a gente apertou aqui o saco lacrimal, refluiu secreção, a gente pode já propor para esse paciente uma daxistorrinostomia, pedir pré-operatório, né, refluindo secreção mucopurulenta para o olho. A obstrução é baixa, a gente não tem dúvida e já pede
risco cirúrgico para fazer a daxistorrinostomia. A daxistorrinostomia, a gente, na verdade, vai estar fazendo uma nova comunicação, tá? Do saco lacrimal com a mucosa nasal, com a cavidade nasal. Tá? A gente, na verdade, não desobstrui o que está obstruído, porque essa estenose no ducto nasolacrimal, pelo ducto nasolacrimal tem uma porção ali intraóssea, é mais difícil de ser feito isso, então a cirurgia proposta é criar um bypass, a gente bypassa essa estenose, né, e faz agora uma ligação do saco lacrimal com o meato médio da fossa nasal, não mais onde o ducto nasolacrimal abre, a abertura dele é no meato inferior. Quando a gente faz a daxistorrinostomia, a gente faz uma ligação do saco para o meato médio, tá? Isso daqui é uma questãozinha de prova para os residentes, é importante, cai sempre nas provas de CBO, tá? Então, as indicações de daxistorrinostomia é epífora crônica por obstrução do ducto nasolacrimal, primária ou secundária, daxicite recorrente ou crônica, e como a gente viu lá nas crianças, né? Na falha na sondagem e intubação em crianças. Contraindicação para dáctilo seria daxicite aguda, uma contraindicação relativa. A gente pode fazer, quando está em daxicite aguda, uma daxistorrinostomia, principalmente por via endoscópica, tá? É uma contraindicação a daxistorrinostomia nos tumores malignos do saco lacrimal, principalmente a dáctilo endoscópica. Nunca a gente vai abrir por dentro, se a gente suspeita de tumor maligno, mas sim abrir por fora. E aí a gente não vai fazer a daxistorrinostomia, a gente não vai interligar nada, senão a gente vai estar espalhando esse tumor ali para a cavidade nasal. Mas a gente vai fazer o quê? Uma daxicistectomia. A gente tem suspeita de tumor maligno no saco lacrimal, né? A gente abriu ali, achou um aspecto esquisito, a gente vai tirar todo esse saco lacrimal, faz uma biópsia excisional do saco lacrimal, é uma daxicistectomia. E também nos pacientes com discrasia sanguínea, a gente não vai fazer janela óssea, não vai abrir mucosa nasal, que sangra muito, mas a gente pode fazer a daxistectomia. A gente abre, tira o saco lacrimal e fecha. A gente tira pelo menos ali o local que produz, que a lágrima que fica ali, é o local mais dilatado, né, onde a lágrima fica em estase e produz infecção, tá bom? A daxistorrinostomia externa ela foi descrita em 1904 por Totti. Em 1921, Dupuy Dutin vai propor a confecção dos flaps de mucosa. Em 1929, ela vai ser introduzida no Brasil, tá? A taxa de sucesso é bem boa, em torno de 95%, tá? Em relação aos fatores prognósticos associados à técnica cirúrgica, a gente sabe que a mitomicina C é um agente citotóxico que inibe a proliferação dos fibroblastos, evitando o quê? O fechamento da estotomia, porque ela evita, faz com que o processo cicatricial seja mais tardio. Então, evita ali o fechamento do ósseo, tá? Da janela óssea. Essa meta-análise aqui, com o uso da mitomicina nas dáctilos externas e endonasais primárias e de revisão, vai compor 15 ensaios clínicos, tá? E vai propor que seja usada a mitomicina na dose de 0,3 mg por ml por 8 minutos nos bordos da osteotomia e vai mostrar que a taxa de sucesso ela é aumentada, principalmente nas dáctilos externas primárias e nas dáctilos endonasais de revisão. Ele diz que a dáctilo externa primária aumenta seu sucesso com a mitomicina porque tem um melhor controle da hemostasia, evitando que o sangue dilua a mitomicina. Os fatores prognósticos aqui agora relacionados à intubação com silicone, nesse estudo aqui é bem controverso, né? Porque ele compara a taxa de sucesso da daxistorrinostomia com e sem silicone, fazendo uma revisão de estudos controle randomizados, tá? Sendo que teve um estudo em 2011, uma meta-análise que tem 4 estudos clínicos randomizados e que mostra que a intubação não teria sucesso. Já em 2017, é um grupo muito maior, 12 ensaios clínicos randomizados, composto de 5 estudos com daxistorrinostomia externa, 6 estudos daxistorrinostomia endonasal mecânica e um estudo com daxistorrinostomia endonasal a laser, e que vão mostrar que sim, a intubação tem um sucesso maior nesses casos sim. Principalmente no subgrupo da dáctilo externa, tá? Mas, e diz que na dáctilo endonasal endoscópica ele não tem um poder estatístico conclusivo, tá? Mas a conclusão é totalmente oposta do estudo da meta-análise feita em 2011, então fica uma coisa meio esquisita. Na prática,
Eu costumo botar, entubar com silicone, não são todas as dácreos. Uma dacriostorrinostomia que eu fiz foi redonda. Eu fiz uma janela óssea ampla, grande, os flaps de mucosa ficaram grandes, unindo ali. Eu geralmente não entubo com silicone, mas deixo sim para os casos de reoperação. Quando houve falha na minha dacriostorrinostomia e eu tenho que reoperar esse paciente, né, uma dácrio de revisão, aí sim eu entubo com silastique. E também nas obstruções secundárias, pós-trauma ou pós-radioterapia, a gente sempre entuba com silicone, deixa o modelador ali por uns meses, uns 3 meses pelo menos, ou quando há falha nos flaps, a gente pode pensar também em entubar, tá? Agora, o fator prognóstico associado à técnica cirúrgica, esse artigo aqui vai avaliar a confecção dos flaps e não vai observar a diferença estatística quando é feito 2 flaps, né, de mucosa, ou se não é feito o flap, tá? Aqui a gente pode observar que o flap do saco lacrimal, tá? Aqui é o nariz, aqui está o canto médio do olho, aqui tá a incisão da dácrio, né? Uma incisão da dácrio de mais ou menos uns 10 milímetros, 10 a 12 milímetros. Aqui é o músculo orbicular, tá? Que está aqui a volta aqui da incisão. Aqui é a confecção do flap de saco lacrimal. Aqui tem a confecção do flap da mucosa nasal e está passando aqui um fio para unir esses flaps já. E geralmente ele está pegando aqui o músculo orbicular. Eu também costumo fazer isso com muita frequência, ancorar os flaps no orbicular, para que esses flaps não colabem, para que os flaps fiquem sempre para cima, né, até impedindo que essa osteotomia feche, tá bom? Outro fator prognóstico associado ao paciente, que foi estudado nesse artigo, é mostrando que sacos pequenos têm um maior risco de falha funcional da dácrio, né? E a gente também tem um outro artigo que esse daqui no caso das dácrios externas. A gente tem um outro artigo que, na verdade, estuda as dácrios endonasais, endoscópio endonasal, que vai dizer que sacos muito grandes, sacos distendidos 4 cruzes em 4, eles já ficam mais hipotônicos e não são sacos que que sejam bons candidatos para ser submetida a dácrio endonasal, tá? Então, nesses sacos muito grandes, o melhor é fazer a dácrio externa, tá? E esse outro artigo aqui vai estudar as conjuntivites crônicas, né, em casos operados de dácrio externa retrospectivamente, e vai observar que um antecedente de conjuntivite crônica, que seria uma conjuntivite com mais de 4 semanas, já leva a um risco de falha em torno de 3 vezes maior na dácrio, tá? E o antecedente também de rinite crônica também vai aumentar o risco de falha da dácrio. O pré-operatório desses pacientes de dácrio, a gente deve preparar eles com controle das comorbidades, né? Controle da hipertensão, do diabetes, das cardiopatias. A gente deve suspender o uso de anticoagulantes em torno de 15 dias antes da cirurgia, suspender o uso de anti-inflamatórios orais e ginkgo biloba, que também podem favorecer o sangramento, tá? O índice de sucesso vai depender se tem ou não obstrução a nível de canalículo. Quando tem obstrução a nível de canalículo, a gente deve entubar, tá? Porque a taxa de sucesso da dácrio diminui, então a gente deve botar um stentzinho, deixar o silastique aí por alguns meses. Vai depender da localização e do tamanho de janela óssea. Quanto uma janela óssea maior a gente puder fazer, melhor, tá? A gente vai depender ali da cicatrização dessa rinostomia, que geralmente a confecção do flap vai diminuir, que essa rinostomia cicatrize. E a gente vai depender das doenças sistêmicas que esse paciente tem, se estão em atividade, né? As complicações intraoperatórias da dácrio mais frequentes são o sangramento e a perda dos retalhos, tá? O sangramento é bem ruim para a dácrio, porque o campo é tão pequenininho, né, na dácrio externa, em torno de 10 a 12 milímetros, então se sangrar fica difícil ali. Então, a gente sabe aqui que a gente tem que fugir da artéria angular, que passa bem no local de incisão da nossa dácrio externa. A gente sabe que a artéria angular, a artéria facial, quer dizer, ela vai emergir aqui na face, na fissura mandibular mais ou menos, e ela vai fazendo um trajeto para medial aqui na face, e quando ela sobe aqui pelo lábio superior, ela muda de nome, passa a se chamar artéria angular, tá? Então, a artéria angular, ela é a continuação da artéria facial, que é ramo da carótida, tá? Então, é uma artéria que, se a gente pega na incisão da dácrio, no início ali da cirurgia, ou até durante a cirurgia, né, pode trazer grandes problemas para que a gente consiga terminar essa cirurgia de maneira efetiva, né? Então, a gente deve fazer uma incisão ali na pele, tentando fugir da artéria angular
e de modo que nossos afastadores afastem ali o orbicular junto com a artéria angular, tá? E as complicações pós-operatórias descritas são fístula percutânea e cicatriz hipertrófica, principalmente em criança, geralmente em adulto, em idoso, então não fica cicatriz nenhuma, tá ali no dorso do nariz. Mas em crianças e negros, né, pode tomar ali uma coloração mais pigmentada, que geralmente vai melhorando ao longo dos meses. A anestesia da dacto externa pode ser geral ou local com sedação. Geralmente, a geral, ela pode produzir uma vasodilatação e favorecer o sangramento. Já na local com sedação, a gente tem um controle melhor dessa hemostasia, dessa vasoconstricção, tá? E aí o paciente sangra menos. A gente deve botar o paciente numa posição muito importante isso, diante de Trendelenburg, né? A cabeceira do paciente dácleo, na maca, deve ficar elevada em torno de 15 graus para evitar congestão venosa, tá? A técnica cirúrgica, então, a gente faz uma incisão reta no dorso do nariz, em torno de 10 a 12 milímetros. Depois a gente vai fazer uma dissecção romba da musculatura orbicular e do periósteo. A gente vai abrir esse periósteo até a crista lacrimal anterior. A gente vai luxar o saco lacrimal e continuar a dissecção até a crista lacrimal posterior. A gente vai fazer uma fratura do osso lacrimal com uma Kelly curva, fazendo uma manobrinha ali em alavanca. O osso lacrimal é um osso bem fininho. Então, quando a gente faz essa manobra de alavanca, a gente vai conseguir ali fazer um furinho no osso para a gente encaixar o nosso osteótomo de Kerrison. E aí sim fazer uma janela óssea, uma osteotomia ampla. A gente dilata os pontos lacrimais e entra com a sonda de Baumann, né, sondando a via lacrimal, e aí a gente vai ver essa sonda de Baumann ali no saco lacrimal. A gente vai fazer infiltrar vasoconstrictor, né, anestésico com vasoconstrictor, para fazer uma vasoconstricção do saco lacrimal e da mucosa nasal, e aí em seguida a gente faz o flap da mucosa, faz o flap em U da mucosa do saco lacrimal, faz um flap em U da mucosa nasal. A gente une esses dois flaps com fio Vicryl 6.0, fecha a musculatura orbicular com fio Vicryl 6.0 e depois fecha a pele com fio Vicryl 6.0. Esse fechamento pode ser da pele, pode ser sutura simples ou um chuleio, uma sutura contínua, tá? Aqui eu botei. É difícil da gente conseguir um vídeo bom de dácleo, porque o campo é muito pequeno e às vezes sangra, né? Então é bem difícil. Então eu peguei aqui na internet esses passos cirúrgicos do Dr. Daniel Ezra, do Moorfields, tá? E a gente pode observar aqui a incisão cutânea no dorso do nariz, a mais ou menos uns 8 milímetros, uns 8 a 10 milímetros do canto medial, tá? Aqui ele faz uma dissecção romba com a tesoura. Depois que ele faz essa dissecção romba com a tesoura, ele vai abrir o periósteo e vai vir abrindo o periósteo até a crista lacrimal anterior. Depois ele vai luxar o saco lacrimal e continuar com essa dissecção do periósteo até a crista lacrimal posterior. A gente aqui vem com uma Kelly curva aqui no ossinho lacrimal, que é mais fino, faz a manobra de alavanca para fazer um furinho no osso nasal. A gente entra com o osteótomo de Kerrison, encaixando ali naquele furo para a cavidade nasal, e a gente vai começar a comer o osso aqui, fazendo uma janela óssea. Eu gosto de fazer uma janela óssea bem ampla, cuidando para que essa janela óssea, a gente não deixe espículas nasais, porque quando a gente deixa aquelas espículas ósseas que eu quero dizer, quando a gente deixa aquelas espículas, favorece ali a cicatrização por causa da medula óssea do osso. Tá? Depois que a gente faz essa janela óssea, a gente tem aqui a exposição total, ó, da mucosa nasal, tá? E a gente vai entrar, então, sondando a via lacrimal. Aqui a sonda de Baumann já aparecendo aqui, ó, pelo canalículo comum, dentro do saco lacrimal. O saco lacrimal já está rebatido com o flap, já está aberto, né? O flap superior e o flap aqui da parede posterior. Aí a gente vai fazer o quê? Depois vai fazer aqui o flap da mucosa nasal, tá? Sempre antes de fazer esses flaps, a gente injeta lidocaína com vasoconstrictor, tá? 1 para 100 mil, na diluição de 1 para 100 mil, geralmente é que eu uso. E a gente vai fazer a união desses flaps com fio Vicryl 6.0, pode ser. E aqui a gente percebe que ele ancora também, quando ele vai passar esse fio de sutura pelos flaps, ele também passa pela musculatura orbicular, né? Como eu falei, para deixar esse flap sem colabar, tá? Para cima. E depois, aqui tá
a pele já fechada, a gente vê que fica uma incisão pequena, bem na região do óculos, que praticamente não aparece. Em pacientes idosos, eu posso garantir para vocês que não fica nenhuma cicatriz, né? Geralmente nas crianças que pode ficar nos primeiros meses um pouco hiperpigmentado, que vai melhorando ao longo dos meses, é só ter paciência, tá? E não ficar exposto ao sol, né? Então, para evitar, se a gente quiser evitar também essa cicatriz no dorso do nariz, tem esse artigo aqui que é proposto pelo pessoal lá de Ribeirão, né? Doutora Patrícia Caís, doutora Ivana Cardoso, professor Augusto Velasco, né? E o Juliano Borges fizeram esse artigo aqui que eles descrevem uma outra forma de incisão para dacrocistorinostomia externa, que seria uma incisão infrapalpebral aqui, né, transpalpebral, no sulco infraciliar da pálpebra inferior. Travou para todo mundo? Acho que caiu aqui a rede da... Acho que ela deve estar com sinal instável da internet, deve ter travado e ela caiu. Pois é, para mim caiu sim. Travou. A Amandinha, ela consegue voltar? Sim. Ela consegue entrar de novo na aula? Sim. Deve estar tentando conectar. Vou ligar aqui de novo para ela. Ana, eu tô ligando pro WhatsApp, liga pro telefone dela, porque eu tô no escritório não pega telefone. É o WhatsApp. Tá bom. Você conseguiu, Maíla? Tá caindo na caixa de mensagem. Eu tô falando e ela não consegue completar. Ela deve estar com a internet ruim mesmo, porque pelo WhatsApp ela não completa. Ela me mandou mensagem aqui dizendo que vai entrar de novo. Eu mandei para ela aqui entrar novamente. Oi, você tá conseguindo falar com ela, Maíla? Ela tá tentando entrar novamente. Oi, você tá conseguindo falar com ela, Maíla? Tá caindo na caixa de mensagem. Ela tá tentando entrar novamente. Vamos tentar mais 5 minutinhos.
Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Érica tá me ligando aqui, peraí. Não é melhor pausar a gravação e voltar depois? Olha, ela acabou de ligar, pedir para todo mundo esperar só um pouquinho, que ela já está tentando entrar novamente na internet. Que ela já vai. Então, vamos ver se a gente consegue voltar aqui de onde eu parei. Ué, mas não está voltando a aula. Pronto. Eu já tinha falado das complicações intraoperatórias da Dacrio. Esse slide aqui eu já tinha mostrado, não já? Você estava mostrando esse slide já. Já tinha mostrado esse slide. Já. Já sim, Érica. Já. Eu tava nesse. E esse daqui eu já tinha mostrado? Já. Já Estava também. nesse. Tava nesse? Tava. Nesse. Então, esse daqui é para mostrar um artigo que mostra uma nova via de acesso para a Dacrio externa, né? Uma transpalpebral, que a gente foge do risco de pegar artéria angular, então diminui a chance de sangramento durante a cirurgia. Ele também diz que tem uma vantagem de acessar o saco lacrimal logo embaixo da incisão, junto da osteotomia. A vantagem também de não cortar, de manter a inserção anterior do ligamento cantal medial, deixar ali o tendão cantal, a inserção anterior dele deixar íntegra, né? E permite o uso de óculos após a cirurgia, porque às vezes o paciente pode sentir um pouquinho ali o óculos que pega bem no dorso do nariz, onde faz a incisão da Dacrio via externa. A única coisa que a gente tem que fazer é tomar cuidado em pacientes idosos que têm uma maior flacidez palpebral na sutura, para fazer uma sutura bem boa, para não gerar um ectrópio de ponto, tá? Nesse artigo que eles tiveram, eu acho que em torno de 2 ou 3 pacientes que tiveram um ectrópiozinho de ponto, mas que com o passar dos meses se resolveu espontaneamente, tá bom? Então, a gente agora vai falar das Dacrio endonasais, tá? A Dacrio endonasal, na verdade, foi a primeira a ser descrita, antes da Dacrio externa. Ela foi descrita por Caldwell em 1893, mas ela era feita por via endonasal, mas usando espéculo nasal. Então, assim, não tinha uma visibilidade boa, o sangramento era grande, né, da mucosa nasal, e aí era difícil o resultado cirúrgico, tá? Então, depois disso, Totti descreveu a Dacrio externa em 1904, como eu falei para vocês, e a Dacrio externa ficou sendo o gold standard, né? A nossa cirurgia de eleição para obstrução debaixo da veia lacrimal no adulto por muitos e muitos anos. Até que em 1989, McDonald e Marin vão descrever a Dacrio cistorrinostomia endonasal endoscópica. Tá? Porque os equipamentos foram evoluindo, a tecnologia foi evoluindo e o endoscópio chegou aí para ajudar também nas Dacrios, tá? A taxa de sucesso da Dacrio endonasal endoscópica é em torno de 80% a 95%. É importante que no pré-operatório a gente tenha uma avaliação prévia dessa cavidade nasal, feita por via endoscópica, né? Para poder observar se existe alguma alteração da anatomia, como um desvio de septo, uma hipertrofia de corneto. E também é importante que a gente peça tomografia computadorizada nesse pré-operatório, principalmente para pacientes que já sofreram a axila lacrimal está preservada, porque se não tiver, a Dacrio endoscópica ela não deve ser feita, né, tá? Geralmente em trauma a gente prefere fazer a Dacrio via externa. Essa outra artigo aqui vai estudar a tomografia computadorizada, né, nos casos de obstrução do sistema de drenagem,
São 107 casos, 94 pacientes, 79% desses pacientes foram submetidos a daxistorrinostomia e 14 casos foram encaminhados para o otorrino por conta de etimoidite, mucocele de saco lacrimal ou polipose nasosinusal. E 2 casos tinham tumores no saco lacrimal, os tríncipes do saco lacrimal. A vantagem da dácleo endonasal para a dácleo externa seria o quê? A ausência, uma grande vantagem, a ausência de cicatriz na pele, tá? Porque a cirurgia é feita pelo nariz. Preserva também a função de bomba lacrimal, porque a gente não faz uma incisão que pegue o músculo orbicular, tá? Então, essa função de bomba, ela é preservada. Nas dácleo externas, quando o paciente, por exemplo, a gente vai fazer uma nova comunicação, né? Do saco lacrimal com a mucosa nasal. E aí, a gente perde esse mecanismo de bomba ali do saco lacrimal. Então, o paciente, quando está deitado na posição horizontal, um paciente que foi submetido a dácleo externa, ele pode ter um certo lacrimejamento, porque o que vai ajudar na dácleo externa é a gravidade, tá? Ajuda essa lágrima a descer. Já na dácleo endonasal, esse mecanismo de bomba do orbicular é preservado. O paciente tem menor incômodo pós-operatório. É um tratamento, pode fazer o tratamento da patologia nasal concomitante, né? Se essa cirurgia estiver sendo feita junto com o otorrino, né? E aí eu acho uma grande vantagem a gente unir. Então, o ideal, acho que é entrar numa dácleo endonasal junto com o otorrino, tá? E aí o otorrino, se tiver um desvio de septo, por exemplo, ele pode corrigir nesse mesmo momento cirúrgico. A reabilitação do paciente é mais rápida, tem um menor tempo cirúrgico. Esse menor tempo cirúrgico, na verdade, é uma coisa bem relativa, né? Depende da experiência do cirurgião. Então, assim, para você chegar num menor tempo cirúrgico, você tem que ter já passado por toda aquela curva de aprendizado. Então, tem um artigo também que eu li que estuda a curva de aprendizado da dácleo endonasal de 3 cirurgiões diferentes, e ele vai observar que a taxa de sucesso da dácleo endonasal vai atingir a taxa de sucesso da dácleo externa só depois que esses 3 cirurgiões fizeram 30 dácleos endonasais, pelo menos, tá? Para atingir, então, um platô ali, uma estabilidade na taxa de sucesso dos resultados desses cirurgiões, tá? Então, esse menor tempo cirúrgico é uma coisa relativa. Peraí, só um pouquinho. A vantagem também é que a gente pode abordar as daxicistite agudas, né? Se o paciente vai com uma daxicistite aguda, a gente pode abordar por via endonasal. E o sangramento intraoperatório, na verdade, geralmente é semelhante nos dois. Travou novamente? Então tá, a gente estava falando agora das obstruções lacrimais, as cirurgias, né, as patologias das obstruções das vias lacrimais alta. Quadro clínico é um olho com úmido, né, sem secreção nenhuma. Na inspeção a gente vai avaliar os 4 pontos lacrimais, se eles estão tópicos e pérvios. O teste de Miller, geralmente, nessas obstruções altas vai estar positivo, 3 para 4 cruzes em 4, então tem retenção de fluoresceína, porque tem uma estenose logo aqui a nível de canalículo, ou antes no ponto lacrimal. A sondagem, a gente, quando entrar com a sonda de Baumann, a gente vai sentir o soft stop, porque tem uma estenose a nível canalicular, a gente vai sentir aquele tecido mole ali, que não impede a progressão da sonda, e muitas vezes pode até fazer essa dobra aqui na pele, tá? A irrigação, a gente vai ter refluxo do soro fisiológico, ou pelo mesmo ponto, se for no mesmo canalículo, ou pelo ponto oposto, se a obstrução for a nível de canalículo comum, tá bom? Um exame que a gente pode utilizar para avaliar os canalículos seria o BM, tá? A gente vai ver se esses canalículos estão pérvios, o diâmetro do lúmen do canalículo, que geralmente o diâmetro dos canalículos é em torno de 1 a 5 milímetros no máximo, fica aí em torno de 2, 3 milímetros, geralmente a luz do canalículo normal.
Tá? A gente vai ver se tem conteúdo dentro desse canalículo que pode formar uma sombra acústica, por exemplo, nos pacientes com canaliculite, que tem aqueles dacriolitos, né? Na UBM vai mostrar essa sombra acústica, a localização dessa obstrução, a extensão e a característica da lesão. A daxistografia também é um exame que ajuda, que eu já mostrei lá nas obstruções baixas, né? Daqui uma daxistografia normal, que os dois canalículos, ó, estão, a gente vê o colírio com contraste, que passa pelo ponto lacrimal, desce pelo ducto nasolacrimal, saindo lá no nariz, e a dacrioscistorressonância, que vai mostrar aqui, ó, o canalículo superior e inferior bem direitinho. As causas de estenose de ponto lacrimal são, a gente tem as congênitas, idiopática, viral, pós-infecção herpética, pós-radiação, radioterapia, tracoma, conjuntivite cicatricial, como pemphigoide, Stevens-Johnson, pode levar a obstrução de ponto, e as secundárias, a eversão ponto que fica com ectrópio de ponto por muitos anos, ali essa inversão de ponto pode gerar uma queratinização e um fechamento desse ponto. E temos as causas de estenose canalicular, que também seriam fibrose idiopática, também viral, né, pós-infecção herpética, traumática, é muito frequente, tá? Que um trauma ali no canto medial possa pegar o canalículo, dacriocistite crônica, em pacientes, principalmente hoje em dia com as cirurgias refrativas, né? Muita gente costuma botar plug nas vias lacrimais para aquele olho ficar mais bem irrigado. Esse plug, depois de alguns anos, ele pode migrar para a via lacrimal e gerar uma daxistite crônica ou uma canaliculite até. E a conjuntivite cicatricial por pênfigo, Stevens-Johnson, pode gerar um fechamento desse canalículo, cauterização ou iatrogênica. Pacientes que estão usando medicação tipo 5-FU pode ter, então, também estenose de canalículo. O tratamento da estenose de ponto lacrimal é feito com 3-SNP, que é uma cirurgia bem simples. A gente vai fazer aqui uma incisão na horizontal, no ponto lacrimal. A gente dilata o ponto lacrimal, entra com a vanas, fazendo uma incisão medial do ponto para o canto medial, depois uma incisão vertical, depois uma incisão unindo os dois pontos. A gente faz um triângulozinho ali para alargar esse ponto lacrimal, tá? E nas obstruções, nas estenoses de canalículo, se for parcial, a gente vai botar intubação com silastique, e se for completa, a gente vai ter que fazer uma daxistorrinostomia com tubo de Jones, tá? Uma conjuntiva daxistorrinostomia. Tá? Essa daqui é a imagem do 3-SNP, a gente faz uma anestesia local aqui no fundo de saco, depois dilata o ponto lacrimal, entra com havanas, né? Ou aqui é uma lâmina 11, tá? Fazendo essa incisão horizontal, depois a gente faz uma vertical e une as duas, faz um triângulozinho ali para aumentar o ponto lacrimal. E na estenose canalicular, a gente faz uma conjuntiva daxistorrinostomia com tubo de Lester-Jones. O tubo de Lester-Jones vai entrar aqui na carúncula, na parte inferior da carúncula, e vai passar pelo saco lacrimal e sair lá dentro do nariz, tá? As vias de acesso, a gente tem a externa endoscópica, uma conjuntiva rinostomia sem DAC e uma conjuntiva rinostomia minimamente invasiva. As vantagens da minimamente invasiva, né, é feita por acesso endonasal, ela é mais rápida, tem uma mínima manipulação cirúrgica. A osteotomia pode ser menor, porque aí esse tubo de Lester-Jones, quando for implantado, ele vai ficar melhor posicionado, não vai ficar ali balançando e não vai se perder, tá? Sair, de repente, destruir até. Então, a menor osteotomia é muito importante. O melhor posicionamento desse tubo, o melhor dimensionamento desse tubo, porque a gente vê ali, pelo endoscópio, a gente pode ver o septo nasal, ver a parede lateral do nariz e deixar o tubo de Jones com o lumen dele, com a abertura dele livre, tá? A gente tem a vantagem de, se for endonasal, está fazendo correção de comorbidades, não tem cicatriz e ausência de equimose e edema. Isso daqui são os tipos de tubo de Lester-Jones, né? Esse daqui, ele tenta já ter uma área mais um pouco rugosa para que esse fio não se perca tanto, não saia tanto, não saia da posição com tanta frequência. E esse outro aqui, no final dele, ele tem um stop loss, porque deixa esse tubo de Jones firme na mucosa nasal, tá? E aqui é a abertura para a carúncula. Conjuntivorrinostomia minimamente invasiva, endonasal, aqui vai entrar com um guia pela carúncula, já entrando com um tubo de Lester-Jones, que vai sair aqui no meato nasal, e aí aquele flangezinho, desculpa, deixa eu voltar aqui. Peraí, gente, só um pouquinho.
que aí aquele flandezinho vai... esse flandezinho vai prender ali na mucosa nasal e vai impedir com que ele seja deslocado. Por último, a gente faz uma sutura que noda essa cabeça aqui do tubo de Jones no canalículo, a gente prende aqui na pele, tá? A classificação é 1, quando drena espontaneamente, 2, quando para drenar precisa de uma respiração nasal, 3, quando para drenar precisa ser irrigado, e 4, quando não drena. As complicações é a migração interna e externa do tubo, extrusão, quando o paciente, principalmente quando o paciente faz alguma manobra de valsalva, como tossir, como espirrar, né? A redundância da conjuntiva também pode obstruir esse tubo de Jones. As recomendações do pós-operatório é lavar a cavidade nasal com soro fisiológico frequentemente, colocar o dedo sobre o tubo ao espirrar, ao fazer qualquer manobra de valsalva para que ele não se desloque, tá bom? Então, aqui é o tubo aberto na cavidade nasal. Aqui é o corneto médio, tá? A linha maxilar da parede lateral do nariz e aqui o septo do nariz. Outra causa frequente de obstrução parcial seria canaliculite. É um paciente que tem uma hiperemia, um edema aqui na região do ponto lacrimal. Se a gente exprime com cotonete, né, essa região, se a gente exprime, vai sair uma secreção, tá? Paciente queixa de conjuntivite crônica, que usa colírio, melhora e depois volta, porque o tratamento é sempre cirúrgico, tá? Então, na expressão do ponto, pode vir no início uma secreção leitosa, mucopurulenta, e depois umas concreções já, uns grãos de secreção sulfúricos, que seriam os dacriolitos já mais consistentes, tá? O tratamento é feito através da canaliculotomia, a coretagem dessas pedrinhas, a gente cureta, tá? E lava com antibiótico, tá? E a resolução é muito boa. O trauma canalicular também, os pacientes podem ter trauma ali pegando a via lacrimal alta. É muito comum porque nessa região aqui a gente já não tem mais tarso, então fica uma região já mais frágil para quando tem uma lesão, uma injúria traumática, aquela região ali se distender, tá? Desinserir, tá bom? Principalmente adultos jovens e crianças vão ter lesão nessa região. Pode ser tanto da pálpebra superior quanto da pálpebra inferior, né? Essa criança daqui foi um galho de árvore que caiu, pegando a via lacrimal, o canalículo superior. Essa daqui foi uma mordedura de cão. E a gente fez, então, a reconstrução. Eu não tinha silastique, então uma boa opção para os hospitais públicos, a gente não tem silicone, é fazer a intubação com fio de seda 5-0. E a gente pede para os pais manipularem esse fio com uma certa frequência, em torno de 2, 3 meses a gente tira, tá? Tem um sucesso muito grande também. Isso daqui é uma intubação bicanalicular com a sonda de Crawford, tá? Que a gente já mostrou lá na criança. E esse daqui é uma intubação que a gente não vai intubar a via lacrimal inteira, mas só os ponto lacrimal superior, o canalículo superior, canalículo comum, canalículo inferior e ponto lacrimal inferior. A gente precisa desse material aqui, que chama-se pigtail. A gente tem que tomar cuidado para que ele não faça uma falsa via, que nem aqui está fazendo, tá? Um falso trajeto. O ideal, quando a gente for reconstruir, se tiver um dos pontos, uma das vias lacrimais, né, preservadas, a gente começa sempre a reconstrução pela preservada, a gente dilata esse ponto lacrimal, entra com pigtail por aqui, vai passar pelo canalículo comum e vai sair aqui na porção distal da nossa lesão. Depois a gente vai entrar aqui pelo ponto lacrimal e sair na porção proximal. A gente faz a reconstrução por planos na pálpebra, né? E depois essa reconstrução aqui vai ser feita com o nylon 6-0, que depois que vai servir de guia para o silastique, que vai ficar preso aqui no canto medial. Esse aqui é uma outra paciente que também teve lesão na pálpebra, tanto no terço temporal da pálpebra quanto no terço nasal, pegando canalículo. A gente reconstruiu também com fio de seda 5-0. Esse aqui é o pós-operatório dele, ó, sem lacrimejamento, sem um menisco lacrimal aumentado, totalmente restaurado. Tá bom? Então, assim, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Ficou um pouco longa, mas é que o tema era longo, tá? E, assim, eu fiz aqui o melhor para tentar abordar tudo para vocês. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui para a gente conversar mais um pouquinho. Parabéns pela aula, Érica, foi ótimo. Realmente o tema é muito grande. As únicas perguntas que tinham aqui que eu queria
que eu não sei se está muito tarde, se a gente coloca lá no grupo, é que a Letéia perguntou sobre obstrução relacionada a drogas antidopaminosas e perguntou se a gente sabe... fazia parte da sua rotina pré-operatória. Desculpa, deixa eu responder primeiro. As drogas antiglaucomatosas, né? A gente sabe que produz uma inflamação crônica ali naquele olho e pode levar até essa inflamação crônica da superfície ocular pode gerar, sim, um fator de risco, fator para obstrução da via lacrimal. Tá? Só que, assim, na verdade, não se sabe ainda que colírio especificamente de glaucoma podia gerar isso. Na verdade, qualquer um. Tanto as prostaglandinas, quanto o timolol, quanto a dorzolamida, tá? Tá, e a outra seria na epífora crônica, sem história prévia de secreção da cistite. Érica, você tá muda agora. Érica, você tá no mudo, não dá para te ouvir. Clica para tirar o som. Agora, na verdade, pode ser que não sejam as drogas antiglaucomatosas, mas sim o preservativo também do colírio, tá? Então, não tem nenhum colírio específico, mas sim os colírios antiglaucomatosos podem causar uma inflamação crônica ali e obstruir a via lacrimal. Qual outra pergunta? A outra pergunta seria se na epífora crônica, sem história prévia de secreção da cistite, como é que é a sua rotina de tratamento? Sem história prévia de secreção. Então, a gente vai pensar em obstrução alta, né? E aí tem a colocação do tubo de Lester-Jones, mas eu geralmente não faço isso. Geralmente a gente faz o que hoje em dia? A gente faz a aplicação da toxina botulínica na glândula lacrimal principal. A gente aplica de 2 a 3 unidades da toxina botulínica aqui na glândula lacrimal principal para diminuir essa hipersecreção reflexa e o paciente não ter esse lacrimejamento, mesmo tendo uma obstrução alta da via lacrimal, mesmo tendo uma obstrução de ponto ou de canalículo, tá? Geralmente a minha rotina é a aplicação de botox. E a outra seria se a daquicistografia faz parte da sua rotina de pré-operatório. Então, só se eu ficar na dúvida. Né? É um bom exame para a gente ver a anatomia, sim. A doutora Patrícia Deboni faz daxistografias maravilhosas, porque a gente vê exatamente onde está o local da obstrução. Mas eu só peço se eu estou na dúvida. Quando eu faço uma expressão positiva do saco lacrimal, paciente com queixa de secreção, né? Aperto ali, volta refluxo de secreção purulenta para o olho, eu peço pré-operatório e proponho uma dácrio. E só a última aqui da doutora Patrícia, você colhe material das canaliculite? Geralmente, eu esqueci de falar, né? Geralmente o germe, né? O agente etiológico, a Actinomyces israeli, que é um bacilo gram-positivo. E geralmente eu não colho, não, porque eu parto para canaliculotomia, que é um tratamento cirúrgico de eleição. Geralmente não costumo colher material, não. Tá? Que eu não vou ficar propondo antibiótico para esse paciente, eu já proponho canaliculotomia, tá? Tá ótimo. Era isso, né? Tem mais umazinha aqui, se der. A partir de qual idade você indica dácrio para criança? Se bem que eu acho que você já respondeu, né? Durante a aula. A dácrio, a gente tenta evitar ao máximo, a gente tenta preservar a via lacrimal dessa criança, né? Mas quando fez sondagem, 1 sondagem, 2 sondagens, entubou com silicone, não resolveu, tem que ser a dácrio. Eu costumo esperar pelo menos uns 3 anos de idade. Se puder esperar, né, a gente conseguir levar isso, eu costumo fazer dácrio só depois de 3 anos de idade. Mas, assim, se tiver tendo daxicistite, mas isso daí também é relativo. Se o paciente estiver tendo daxicistite aguda de repetição, né, a gente não vai poder esperar. Provavelmente vai propor antes. Então, vai depender, né? Vai depender da colaboração desses pais, estarem fazendo sempre higiene, limpando ali o saco lacrimal, não deixando acumular, ter estase de lágrima ali, né? Para não ter episódio de daxicistite aguda. Então, assim, se a gente puder levar bem isso daí, eu prefiro esperar. Érica, muitos elogios aqui, doutora Patrícia, Mário, Cristiane, Letéia. Foi ótima a aula, sensacional. Gente, ficou grande um livro e num tempo. Foi ótimo. Quer falar mais alguma coisa, Ana? Não, só realmente agradecer, dar os parabéns. A aula foi ótima. Foi ótimo. Os probleminhas técnicos. Foi isso, muito desculpa. Bom. Imagina. Acontece, né? Ainda mais nessa Depois época. a Amanda vai editar isso pra gente, vai fazer um vídeo bem bom, que vai ficar tudo seguido. Pronto. Nossa, ótimo. E Ju, quer falar alguma coisa? Tá te vendo aí. Saudade também. Gente, só parabenizar, né? A gente Érica é top, né?
Não, já é uma referência demais e muito completa. A gente vê todo o cuidado que você teve para dar uma sequência no raciocínio. Parabéns. Eu queria lembrar aqueles casos que a gente teve aqui no Rio e continua tendo, da esporotricose, Érica. A gente teve alguns casos relacionados à obstrução também de via lacrimal, né? Eu já tive. Eu tive, por exemplo, uma criança lá no Hospital da Piedade que ficou tratando da cistite aguda com antibiótico venoso tempos e não melhorava. Só melhorou quando entrou no antifúngico. E aí, depois que fez itraconazol por vários meses, evoluiu para uma cistite crônica e aí eu pude operá-la, tá? É verdade. A esporotricose também é um fator de risco para a obstrução. Mas estão perguntando aqui onde são os vídeos das aulas. Amanda, como é que é onde entra para os vídeos das aulas? Estão gravados? Eu vi pelo Instagram que tem um. É um canal do YouTube. Canal do YouTube dos servidores. Tem várias aulas lá, de várias especialidades, de várias subespecialidades. Aí, Maíla, depois você divulga pra gente no grupinho da oculoplástica, bota pra mim. Pode deixar. Tá bom. Beijo, Ana. Beijo, obrigada. Parabéns de novo. Gente, beijo, obrigada. O esquenta da Unicamp, tá? Então vão ter... bota lá. E o CBO virtual. Beijo. Beijo, tchau. Gente, beijo, obrigada. Obrigada, Érica. Foi ótimo. Obrigada.